Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, o seu podcast de Rondônia, Rolim de Moura, Cacoal, toda a Zona da Mata. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre cooperativismo, vamos falar também sobre intercâmbio cultural. Nosso convidado aqui fez recentemente uma viagem muito interessante, vai trazer comparações, ideias, né, desse mundo atual que a gente vive aí. Fiquem conosco até o final do episódio. Sem mais delongas, gostaria de agradecer, né, aos patrocinadores e parceiros do Momento Chave Podcast, né, alguns estão conosco desde o começo, desde lá de novembro de 2024, nosso primeiro episódio com meu pai aqui, José Roberto de Jesus, né, lá em 15 de novembro de 2024. Gostaria de agradecer a Farol, Faculdade de Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolinet Fibra, a Credicis Sudoeste, ao Solo Mais Laboratório de Análises Agronômicas, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias, né, ao Júnior que dá todo o suporte aqui em Rolim, ao Max lá por Cacoal também, a Master Copiadora, agradecer ao Márcio aí, a Vanessa, ao Lucas, né, que é quem dá vida aí a esses kits personalizados aí que a gente pode entregar para os nossos convidados aqui, e ao Flávio Fotógrafo também, agradecer, hoje não pôde estar presente por aqui fazendo os registros, por motivos de trabalho. E já vou apresentar meu convidado aqui para vocês hoje. Hoje eu trago o Paulo Henrique, ele é o atual presidente da Credicis Sudoeste, né, empresário da cidade aí também, de grande relevância, e vai trazer muitas ideias, vai compartilhar muitas informações com a gente aqui sobre todos esses temas aos quais já comentei. Paulo, seja muito bem-vindo ao Momento Chave Podcast, né? Você sabe que já era uma ideia antiga trazer você aqui, deu certo a gente combinar, mas agradeço pelo espaço aí para a gente compartilhar um pouquinho de informação para a audiência. Obrigado, Bruno, obrigado pelo convite aí. Realmente é gostoso e o Momento Chave Podcast ele vem crescendo cada vez mais, tendo uma relevância aí na região toda e é muito bom, muito prazeroso estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha vivência, e as experiências que nós temos aí durante essa vida inteira aí, né, como empresário, como presidente da cooperativa, intercâmbio cultural, falando um pouquinho da China também. Paulo, eu sempre gosto de começar, né, pelos convidados aqui um pouquinho, fazendo uma pergunta sobre a trajetória, né, como é que chegou, os desafios que passou pelo caminho aí até chegar ao momento atual, né, como é que começou o empreendedorismo, como é que foi um pouquinho da trajetória da sua família, sua chegada, né, aqui em Rolim de Moura, né, o que o Paulo Henrique traz de bagagem aí, né, até o momento atual. O Bruno, estava mais cedo lá na loja, justamente conversando isso com um cliente lá. Ele viaja e ele estava lá na região de Cascavel, na cidade vizinha lá, e ele comentando que como que a cidade não para, ou melhor, não desenvolve, né, a cidade fica parada muito tempo. O povo fica parado, então hoje aqui você quase não vê carros antigos, você quase não vê Fusca, Fiat 147, você vai naquelas cidades pequenas do interior do Paraná, aquilo tá cheio, tem Corsair 1, tem Del Rey, tem Fiat 147, e nós viemos do Paraná, nós viemos da região lá de Umuarama, Xambrê, eu vim para cá com 52 dias de nascido. 52 dias? E o pai já trabalhava em oficina mecânica lá no Paraná, e é interessante porque o pai chegou aqui, veio toda a família, naquela época, as rádios, que era o meio de comunicação, né? Em 82 não existia nem rede social. Nada. Era carta e rádio, e boca a boca, cavalo. Então em 82, nas rádios daquela região, o pai comenta que a rádio estava anunciando, o INCRA está dando terra em Rondônia, venha para Rondônia. Então, nisso, veio o pai, a família dele, que eles o vô tem 13 filhos, e aí veio a família da mãe também, que são mais 4 filhos. Então vieram tudo em 82 para cá. Nossa. Então nós viemos para cá e constituíram, pegou terreno e sítio, vendeu o que tinha lá e fez a vida aqui. Então lá para cá começou. E o pai começou, do jeito que saiu lá de mecânica, veio para cá de mecânico também. Na mecânica, hein? Continua. Até hoje. Mas tem um no meio aí que ele mudou. Eu vou compartilhar um pouco. Uma coisa que eu quero falar. O INCRA dava terra para o pessoal que veio para cá em 82 e falava, daqui 30 dias, se eu voltar aqui você não fez nenhuma benfeitoria na casa, na terra, ou seja, se você não derrubou nada, o INCRA vai te tomar a terra de novo. E hoje fala o quê? Ah, você derrubou, então agora você tem que plantar.
Olha como é que é, né? 40 e poucos anos depois, como é que é a história? Primeiro você incentiva a derrubar, depois você incentiva a plantar. E ainda fala, você fez errado porque derrubou. Mas é cultura, é momento. É o momento. Então, falando lá, em 82, o pai veio para cá, começou com mecânica, e ele falou assim, eu vou abandonar esse negócio de mecânica que trabalha sujo. E eu não quero mexer com mecânica. E aí trabalhou até 84, quando foi 84, ele decidiu, vou mudar. E aí ele já tinha toda a ideia do que ele fazia, nós tínhamos um sítio lá perto de São Miguel, e quando ele chegou lá, colocou a mudança tudo no caminhão, eu, minha irmã, um funcionário que ele tinha, que praticamente era da família, que é o Ferrugem, e aí nós fomos todos para São Miguel. Eu tinha 2 anos de idade, praticamente. E quando chegou lá, ficou 40 dias chovendo. Nossa. Então, 40 dias, a mudança ficou em cima do caminhão. O pai ia montar sorveteria, refrigeração e abandonar a parte da mecânica. E 40 dias chovendo, a conta redonda seria assim, o terreno que ele tinha valia 20 milhões, que é o dinheiro da época, né? E o que ele tinha também era 20 milhões no bolso para começar lá em São Miguel. Então, esses 40 dias que ele chegou lá, o Ferrugem pegou malária, a mãe pegou malária, eu peguei malária, e ele foi comprar remédio, comida, marmitex todo dia, não tinha lugar para descarregar a mudança, não tinha como descarregar a mudança, não tinha como trabalhar. Em 40 dias ali da chuva, ele teve o dinheiro para pegar e trazer a mudança de volta. Então, os 20 milhões, que é o terreno que ele vale, que a casa que nós tínhamos aqui, que não vendeu, que era o que valia na época, e o dinheiro que ele tinha, zero. Então, o pai chegou aqui praticamente sem nenhum dinheiro, só com terreno ali, para onde voltamos a morar, e a casa do pai até hoje. E naquele dia ele falou assim, eu nunca mais vou mudar de profissão. E aí ele comenta até hoje, não precisa mudar de lugar, você tem que mudar no lugar. E o mudar no lugar, e o pai, desde pequeno o pai fala isso para mim, é você mudar o jeito que você vai fazer as coisas. E foi o que o pai fez, o pai, em vez de ser mecânico, ele mudou toda a forma de ser mecânico. E aí montou autopeça, melhorou a qualidade de serviço, contratou mais mecânicos, e aí foi crescendo. E eu com 12 anos comecei a trabalhar na oficina mecânica. Eu estava na 5ª série, final do ano da 5ª série, eu lembro que nas férias, né, eu comecei a trabalhar. Aí no 6º ano, na 6ª série, né, o que eu fazia? Eu trabalhava de manhã e quando era tarde, eu ia para a escola. E fiquei o ano inteiro e trabalhando ali. Então isso aí foi me dando, primeiro foi dando dinheiro. Então eu ia na escola, eu era rico, né? Eu tinha dinheiro para comprar o lanche e ainda comprar os coleguinhas. Então eu me senti o máximo na época. Mas eu sempre cheirava assim o cheiro de graxa, porque é difícil sair o cheiro de óleo diesel. Eu lavava peça, né? Eu era o badeco lá, ajudava a lavar peça junto com o mecânico. Então, desde cedo, o pai nunca teve esse negócio de falar para mim, olhar assim, não, você é meu filho, você não vai trabalhar. Ele sempre incentivou a trabalhar, tanto eu quanto as minhas irmãs. E eu acho que é uma das coisas que tem que fazer hoje. Não dá para pegar e com os nossos filhos, eu estou fazendo isso com meus filhos também, colocar ele dentro de um domo ou dentro de uma bolha e falar assim, não, você não precisa trabalhar. Vai chegar um momento que ele vai precisar trabalhar, você vai sustentar ele a vida inteira? A vida vai cobrar, né? A vida vai cobrar. Vamos lá, nessa área de empreendedorismo. Então, comecei a trabalhar, aí no outro ano, que era o 7º ano, deu uma greve danada nas escolas, tudo aqui. Nem lembro quem que era o governo. Eu sei que teve greve em tudo quanto é escola. Aí foi quando apareceu as escolas particulares no Rolim de Moura, e aí nós foi tudo ali pro Dedo Verde, foi estudar no Dedo Verde. Aí naquele ano, não trabalhei mais. Só que daí chegou o final do ano, o pai comprou, isso foi em 95, o pai pegou e comprou, virou sócio numa autopeça. E aí quando foi final do ano ali da 7ª série, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na autopeça. Meu primo já estava trabalhando lá, que morava aqui, e aí eu comecei a trabalhar em dezembro. Dia 11 de dezembro de 1995 foi quando eu comecei a trabalhar em autopeça. 11 de dezembro de 1995. Essa data ficou gravada. E legal, começou lá, ele comprou 20%, aí tinha um outro sócio no meio que não entendia nada, nem de peça, nem de mecânica. A hora que ele viu que o pai gostou da ideia, falou o quê? Compra a minha parte que eu tô indo embora.
E assim foi, o pai ficou com 60% do autopeça e o outro sócio que trabalhava lá, que era o cara que entendia, ficou com o restante. E essa ideia o pai teve em 92 para 93, quando ele foi de ônibus para São Paulo, visitar o irmão dele que morava lá, e ele passou em Goiânia e viu autopeça com oficina mecânica junto. Quando ele viu aquilo, ele colocou na cabeça, é isso que é o futuro, é isso que eu vou fazer. E até hoje é assim. Hoje o autopeça sozinho não vira. Então, a vantagem de você sair da sua bolha, visitar outros lugares, conversar com pessoas diferentes, é que você vai ter ideias diferentes. E isso é onde que vai te impulsionar. Porque tudo é plantação, né? Você planta a ideia hoje, você não vai imaginar que ela vai nascer amanhã. Só que tudo que você planta como objetivo, como sonho, como pensamento hoje na sua cabeça, ele vai florescer, vai te dar frutos e vai te dar resultados. E foi o que o pai fez. Ele viu a ideia, implementou, né? Quando ele chegou aqui, ele não foi em 95 nem 96, mas foi em 97. Porque no final do ano de 96, ele já estava trabalhando o dia inteiro no autopeça. Então, quando começou o ano ali em 96, eu comecei a trabalhar período integral e a escola. E a escola, eu fui lá na escola, eu, a mãe, porque eu ia estudar à noite. Aí você pergunta, quantos anos você tinha? Então, a 8ª série, 15 anos, 14 anos, Por aí. mais ou menos isso. Foi quando eu comecei a estudar à noite. Eu era o mais novinho da sala, lá no Aloysio. Mas estudamos. Então, na 8ª série eu estudava à noite e durante o dia eu trabalhava com o pai. Na verdade, o pai ficava na oficina e eu trabalhava com o Luiz Carlos, que era o gerente, outro sócio do autopeça, e meu primo que ficava ali. Até o mês de setembro. Quando foi em setembro, o que aconteceu? Nós construímos aonde nós estamos hoje, a Tupi onde está hoje, e do jeito que construiu ali, vamos mudar. Aí o sócio falou para o pai assim, eu não vou mudar não, eu quero separar a sociedade. Aí foi mesmo que arrancar o chão. Mas o que acontece? A gente tem que ser resiliente, porque querendo ou não, tudo que acontece, que você hoje vê como problema, querendo ou não, acaba deixando você cada vez mais forte. Mais forte e às vezes uma oportunidade também, né? O que você vê um problema, às vezes o próprio Deus está colocando como oportunidade. A solução, né? Se tem um problema, tem uma solução. E assim o pai fez, foi resiliente, ficou ali parado 30 dias e sem saber nesse primeiro momento o que fazer. Mas ele decidiu, vamos trazer a oficina junto, para onde está hoje. Não construiu o barracão inteiro, mas fez lá uma meia água, dos dois lados, e era chão batido ainda. Ele falou assim, vamos improvisar a oficina aqui, nós montamos a autopeça, traz a oficina para cá e a gente vamos junto. Então, quando foi final de ano, novembro para dezembro, foi quando abriu o autopeça e a oficina na Mecânica Tupi, onde é hoje, lá na 25. E aí no autopeça quem trabalhava, eu e minha irmã, só nós dois. Só vocês dois. E entendia alguma coisa? Não, mas também quase não tinha peça. Aí o que você entendia? O que você comprava. Então quem tinha que comprar, quem tinha que vender, quem tinha que anotar, era tudo eu. Então você vai aprendendo, a vida vai ensinando, não precisa professor. As dificuldades vai enfrentando, vai te ensinando. Eu lembro que no começo da farmácia também, que trabalhava com meu pai, era assim, chegava um cliente perguntando alguma coisa, e você, só um minutinho, pai. Então imagina você lá também, né? Opa, tal peça, opa, só um minutinho, pai, tem isso aqui, pra que é isso aqui? Praticamente os primeiros 6 meses, como a oficina já existia desde 84, que era na Norte-Sul, depois ali do Mercado Santa Helena ali, já existia a oficina ali. O que nós fazíamos? O pai era ele que ia lá no autopeça, buscava as peças para montar nos carros, e depois acertava o cliente, ficou tanto das peças, tanto da mão de obra, ou você paga a peça lá, ou você paga aqui, eu pago lá depois, os autopeças. E eu fazia isso aí. Eu ficava com a bicicleta, buscando peça para a oficina e anotando para cobrar do cliente. Então o cliente chegava, os mecânicos atendiam, o pai atendia, fazia o serviço, mandava a relação de peça que precisava para mim, e eu corria no autopeça de bicicleta, buscava, anotava e depois falava, ficou tanto das peças, tanto da mão de obra, e recebia do cliente. E a sequência disso daí é que foi maravilhoso, porque daí passou 98, 99, foi faculdade, 2000, construiu a estrutura metálica, construiu um novo barracão, e 2001, 2002, e só foi crescendo,
e desenvolvendo. Nós chegamos a ter lá praticamente 11 mecânicos trabalhando conosco. E há um tempo atrás, Bruno, nós estávamos contando, e eu estava contando, quase todos os mecânicos que trabalhou conosco saíram e montaram a oficina própria deles. Caramba. E se tornaram amigos. Eu acho que às vezes não é muito diferente de farmácia, porque os antigos de farmácia, um monte de gente trabalhou junto, saiu e montou farmácia, né? Farmacêutica hoje, E mecânico não é diferente. E aí é tudo parceiro, tudo amigo, tudo conversa até hoje. E eu falo que é uma das coisas que me impulsionou depois, quando eu fui empreender, ter o meu negócio, foi justamente essa amizade com tudo quanto é mecânico, pessoas e na sociedade de uma forma geral. Essa rede de contatos, né? Paulo, mas o que mais te marcou, por exemplo, a gente já vai entrar na questão da Rondepar e da sua mentalidade. O que mais te marcou nessa trajetória com seu pai, assim, de valores? O que você pegou, assim, para levar para a vida do empreendedorismo ali, desde quando você começou a trabalhar, né, até o seu empreendimento? O que você pegou de lição, assim, do seu pai? Uma das coisas que sempre foi o valor na nossa vida é honestidade, é cuidar do nome. Então isso aí sempre foi, porque o pai falava assim, paga duplicata 3 dias adiantado, mas não paga atrasado. Então isso aí foi um valor que pegou muito. Isso foi uma das coisas que marcou. O cliente sempre tem razão, isso aí é de praxe. Mas uma das coisas também que marcou também é que às vezes você perde por causa do cliente. Então, tem cliente que é lá, brigava e eu não vou pagar. E várias vezes eu ouvi o pai falando assim, não, você pode pegar o carro, pode ir embora, você não me deve nada, não. Então, o pai sempre cuidou disso. O pai sempre preferiu paz em vez de uma briga. Então, aquele negócio de falar assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair, isso aí nunca se encaixou dentro nem da Rondepar e nem da Tupi. Então, isso aí nunca se encaixou. Então, é uma das coisas também que nós sempre fomos pacíficos, não é a pessoa de brigar com os clientes, né? Então, isso aí foi outra coisa que marcou. E a mais marcante mesmo foi quando, em 2010, apareceu a oportunidade de comprar a Rondepar ali, que era a antiga loja dos parafusos. E quando entramos para dentro da loja, nós vimos que, quando estava debaixo do guarda-chuva do pai, era muito mais fácil, viu? O peso, Bruno. Você ter uma loja, olhar as contas, você olhar, tava eu e a esposa, nós já trabalhávamos juntos, experiência de mercado, digamos assim, trabalhando com o pai. Né? E aí olhar assim, falou assim, agora é nós, não tem outro não. E chega lá e não vende, e eu olhava aquele catálogo desse tamanho assim, o que eu vou comprar? Porque é diferente, loja de ferragem, de autopeça. De autopeça eu tinha os números na cabeça de quem comprava, quanto que vendia, por quanto que podia pagar, e chegava na loja de ferragem, olhava aquelas coisas. Moço, eu pegava aqueles catálogos, olhava, chegava nem na metade, fechava, não falava assim, não, depois eu vejo. Parece que assim, o olho foi se acostumando, né, com a ideia. Então esse foi um grande impacto mesmo. E aí assim, o cara quando vendeu a loja para nós, falou assim, a loja vende 20 mil. Mas a loja não vende 20 mil, ela faturava entre venda e recebimento. Quando nós compramos a empresa, metade ali, 10 era recebimento. Era dele. Os outros 10 era venda. Ele conseguiu vender bem. Então, quando nós pegávamos as vendas, que faltava muito produto ainda por cima, não tinha mercadoria. Então, não vendeu 10. No primeiro mês, vendeu R$1.800. A gente olhava assim, não pagava nem o funcionário que tinha, e malemar despesa de água, luz, telefone, internet e sistema. Aí nós ficamos 6 meses, foi crescendo devagarinho as vendas. Então no outro mês já vendeu 3, depois vendeu 7, depois já vendeu 8, depois vendeu 9, depois vendeu 11. Isso em 2010. Mas ali foi um impacto no começo ali, né? Deve ter dado uma baqueada. Ali, né? Deu vontade de voltar para trás. Só que teve outra coisa também que o pai sempre fala. Queime a ponte que você for atravessar. Porque se você deixar sempre uma oportunidade, você passou a ponte e deixar ela lá, primeira dificuldade que você enfrentar, que você vai fazer assim... Se uma ponte mais estreita ali, eu vou voltar. Esse caminho aqui tá mais difícil, o caminho de volta tá mais fácil, então eu vou voltar. E eu cheguei pro pai e falei assim, eu acho que eu fiz um negócio errado, eu acho que eu vou voltar.
E o pai falou assim, mas você sabe o que eu te falei, não sabe? Não tem queimar a ponte que você atravessou? Para que você vai voltar? Eu te ajudo, eu te apoio, e ele deu todo o apoio. Então, eu me sentia seguro na Rondipar, por quê? Porque tinha um suporte atrás. Aquele Então, conforto psicológico, né? Às vezes é só mais a cabeça, né? Você saber que tem alguém para você chegar a desabafar, vai dar aquele conselho, né? Vai dar aquela orientação, né? Aí fica mais fácil. é desse tipo. Pai, funcionário assim, assim. Ele falou assim, não, ó, tá certo isso, tá errado isso, vai fazer isso. E quando tinha que duplicar para pagar que não tinha dinheiro? Eu era mais tranquilo, mas a esposa ela é muito preocupada com o pagamento, que ela sempre cuidou do financeiro da loja e eu sempre fiquei na parte comercial e administrativa. Conversar ali, cuidando da equipe e ela sempre cuidando do financeiro e administrativo. E quando não tinha dinheiro para pagar duplicata, ela ficava desesperada e chorava e falava em voltar. Eu falei, calma, vamos resolver. Aí eu chegava lá no pai e falava, ó, empresta dinheiro aí. Aí ele, então tinha esse suporte, ele dava todo esse apoio. Então essa relação minha e pai e filho sempre foi muito próxima. Uma das coisas que assim, eu prezo muito de essa filial. Então a gente, amor de pai, amor de mãe, acabou, você não tem que questionar, você tem que amar. Então essa proximidade com o nosso pai nós sempre teve. Então, isso fortalece todo momento. E a hora que precisou, na área de empreender, apareceu essas oportunidades aí, deu certo. Paulo, e o que você considera hoje? Você que é um cara que tem bagagem, né? Questão de palestra, conhece muita gente. O que você considera hoje principais habilidades para um empresário bem-sucedido? Quais os principais fatores aí que você acha que faz um empresário bem-sucedido? E o que seria um empresário bem-sucedido para você, né? Porque, de repente, isso é algo, às vezes, subjetivo, né? Então, assim, na sua concepção, o que seria um empresário bem-sucedido? Acredito que talvez passe pelo, obviamente, financeiro da loja, né? Mas tem muitas outras questões. E quais seriam essas principais habilidades? Hein? Bruno, eu vejo que uma grande maioria, não sei medir percentual, mas é o sonho de muita gente montar uma empresa. E a cabeça dessas pessoas que quer montar a empresa, ele olha para o empresário e fala assim, empresa é um trem que dá dinheiro. Todo empresário é rico. Então, pegando esse gancho de sonho de todas as pessoas querer ter um negócio próprio, e tem condições de fazer isso, mas para dar certo, a pessoa tem que fazer o que gosta. Eu falo para várias pessoas, não tenho que dar mais dinheiro do que comércio. Ponto. Na outra frase de baixo, não tenho que dar mais trabalho, mais dor de cabeça, mais dedicação do dono do negócio do que o comércio. Então, conforme o risco, a sua dedicação, é o que você vai ganhar mais. Vai retornar à medida que você entregar também. Eu posso pegar o dinheiro de montar uma empresa e aplicar no banco, que vai me dar hoje, vão colocar 1%. E posso pegar esse mesmo dinheiro e montar uma empresa que vai me dar 3%. As pessoas falam que dá 10%, 20%. Mentira, a hora que não calcula certo. A hora que for calcular todos os custos certinho, dá 3%, 4%. Mas não tem outro negócio que dá 3%, 4% de rentabilidade. Só que quando você coloca o dinheiro aplicado no banco, você nem olha para o banco de dinheiro. Você esquece, pode dormir. Quando você monta o negócio, você trabalha 24 horas. Porque você acorda às 6 horas da manhã pensando em abrir a empresa, durante o dia, às vezes almoça na empresa. Do ano de 2010, Bruno, até o ano de 2015 para 2016, por ali, eu chegava na Rondipar 6h30 da manhã e 6 horas da tarde. Foram vários aniversários, e das crianças não conto, mas o meu ali, durante esse tempo, comemorações, porque eu fazia dentro da loja. Meu aniversário, a mulher fazia um almoço diferente, eu buscava uma carne assada, porque eu almoçava na loja todo dia. Então eu chegava cedo, saía à tarde, almoçava na loja. E era lá no fundo, eu levava lá o almoço, aí ela pegava, colocava uma toalha, colocava lá diferente, em vez de levar só a marmitinha ali, ela colocava saladinha diferente. Ela fazia da loja um lugar especial onde eu estava almoçando. Então, todo esse carinho da esposa, desde o começo de montar a loja, teve ali. Então, vamos lá.
Comércio dá dinheiro, comércio dá trabalho, e o segredo para o seu comércio dar certo é você fazer o que você gosta. Porque se você estiver fazendo o que você gosta, todas as dificuldades que você enxergar ali na frente, você vai ver assim, não, isso vai passar, porque o meu amor por esse negócio é maior. Eu gosto de fazer isso daqui. Agora, se você fazer qualquer atividade contrariado, vai acontecer o quê? Primeira dificuldade, você vai começar a encher o seu copo d'água, né? Enche um pouquinho. Outra dificuldade, você vai encher mais um pouquinho. Vai chegar um momento que o seu copo já está cheio e você vai falar o quê? Esquece, tô indo embora, não aguento mais isso daqui. Chuto, derramo o balde e vou fazer outra coisa. Mas acontece isso porque você não faz o que você gosta. Isso é um ponto interessante, né, Paulo, que você falou, porque tem estatísticas aí, né, que falam que 80% das empresas não sobrevivem aos primeiros 10 anos, né? Mas são múltiplos fatores que contribuem para isso não acontecer, né? Uma das coisas é o que você está comentando, né? Muitas vezes é aquela ilusão, essa romantização do empreendedorismo ou de empresas, né? Empresários, e passa também pela essa questão de fazer o que gosta e também da questão da resiliência, né? Então, às vezes a pessoa só põe na balança os louros, né? E depois não vê vê a rosa, mas não vê os espinhos, né? Desse jeito mesmo. Aí eu acho que eu respondi a pergunta, mas aí você perguntou também sobre o que é um empresário de sucesso. Cara, quais as principais habilidades do empresário de sucesso, né? Mas o que seria o empresário de sucesso para você? A sua visão, o que é o ter sucesso como empresário? Né? Vamos falar das habilidades. Hoje o empresário, para se manter no mercado, ele tem que ter resiliência. Faz o que gosta, tem que ser resiliente, ele tem que entender de pessoas, porque hoje está cada vez mais desafiador as pessoas. A geração hoje que está tendo para trabalho, você tem que entender essa geração. Então, se você não tiver habilidade com pessoas, você vai sentir uma dificuldade maior dentro do seu negócio. E é importante, Paulo, só te cortando já essa questão de geração, porque muitos empresários têm uma mentalidade assim que no meu tempo era assim e eu vou aplicar assim. Na verdade, não é nem lá e nem cá, né? A gente vê uma geração nova que tá vindo, que talvez não tenha uma mentalidade, né, de passar por algumas coisas, de passar por alguns, ter a resiliência necessária que outra geração já teve, mas também o empresário lá mais antigo precisa ter essa noção que precisa compreender um pouquinho mais também a nova geração, né? Um pouquinho dos dois, né? Hoje, o empresário mais velho, ele quase tem que ser o pai do funcionário. Porque a geração nova que chegou aí, vamos colocar 25 anos para baixo, que é o que está entrando no mercado, né? E você vai ter que aceitar hoje, em Rondônia, vamos colocar especial, porque 97% do emprego de Rondônia, 93% do emprego dos empregos de Rondônia está ocupado. Então, Rondônia hoje, pelo que o Sebrae comentou, ele não tem desemprego. Baixíssimo. Está muito baixo, 7%, é muito pouco da quantidade de mão de obra disponível. Então, vamos lá. Essa geração de 25 anos para baixo, elas estão desta maneira de forma inconsciente. Elas estão sendo educadas pelas redes sociais, elas foram educadas às vezes, por alguns pais que deram para eles aquilo que eles não tiveram. Então, foram tratados quase dentro de uma bolha. Eu não quero que meu filho sofra com isso, eu não quero que meu filho sofra com isso, eu não quero que meu filho sofra com isso. E aí solta no mercado. Se ele não passou por algumas situações quando era novo, a hora que tiver 18, 19, 20, ele vai ter que passar. Ah, minha mãe nunca falou não para mim. Pois é, na empresa vão falar não para você. Ah, lá em casa ninguém nunca chamou minha atenção. Pois é, vai chegar na empresa, vai ter que chamar atenção. E é uma das coisas que eu volto com a minha equipe lá da empresa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que chegar, chamar, conversar, dar uma de pai. O sal e o açúcar. Eu tenho que ser bom, mas eu tenho que ser firme. E tem coisas que eu falo como se eu fosse o pai dele. Ainda falo assim, ó, agora eu vou falar como se eu fosse seu pai, tá? É assim, você tem que fazer isso, ou você tem que melhorar nisso. Enfim, tem que ter essa habilidade também, porque essa geração, ela exige isso de você. E como manter você que também tem habilidade
nesse segmento. Como manter uma equipe motivada, Paulo? Aí entra esse conflito que você comentou, esse conflito de gerações, né? Mas como manter ali no dia a dia uma equipe motivada a buscar resultados, né? Principalmente a área de vendas. Tem muita gente que trabalha com comissão e tal, talvez aí o olho brilha mais, nem precisa de motivação diária. Mas como manter uma equipe motivada, todo mundo atuando, olhando para o mesmo objetivo? As empresas hoje você pode colocá-las trabalhando com duas vertentes diferentes. A primeira vertente trabalhando com propósito e a segunda vertente colocando metas audaciosas e cobrando. Só que daí você não... Quando você trabalha com propósito, as metas elas são quase que consequência. E quando você coloca como só meta, não importa se o gato é branco ou se é preto, ele pega o rato. Não interessa se estou ofendendo ou às vezes abusando mentalmente da pessoa, cobrando demais, falando algumas coisas abruptas assim, né? Para ele bater a meta. Então, hoje, o que eu faço na empresa é muito trabalhar para o propósito. Eu tenho uma cartilha lá dentro da empresa onde as regras. Então, dentre isso não falar palavrão, não, bebida, roupa, maquiagem, todas essas normas para trabalhar. E aí, dentro lá, tá os valores da empresa e eu coloco para eles que nós trabalhamos de tornar um ambiente sempre descontraído. A minha equipe lá, eu sempre cobro um bom atendimento e trabalho isso muito, porque eu acredito que o bom atendimento faz o cliente retornar e sempre mantenho o ambiente de forma alegre, descontraída e sempre brincando. Eu falo para todos que entram lá, assim, ó, aqui nós vai brincar, nós vai tirar sarro, nós vai fazer piadinha, piadas saudáveis, ou tirar sarro também, tudo saudável, nada que vai constrangir a pessoa. E isso vai tornando um ambiente agradável, todo mundo vai trabalhando ali. E os que saíram falam assim, eu vou sair porque eu vou para a Energisa, eu vou passar no concurso, eu vou fazer faculdade, mas eu gostei de trabalhar aqui. E todos que saíram, praticamente sai da empresa, continua amigo, vai lá, visita, conversa, e nós temos um clima agradável, tanto com os que estão trabalhando, como os que saíram também. Então, nossa relação é muito saudável com isso daí. É você colocar como propósito. Tem uma coisa que até um conhecido que falou para mim, se não tem sua cara, não é o dono. Então a empresa é a cara do dono da empresa. Se o dono da empresa é um cara que brinca, dá risada, conversa, a sua equipe vai olhar para ele e falar assim, você é igual a esse cara. Porque você é empresário, você é espelho de todos, todo mundo vai te copiar. Agora, se você é um cara que mantém a cara fechada, não dá risada, não conta história, não conta piada, e mantém a sua cara sisuda durante o dia todo, fica tranquilo que a sua empresa vai ser igual. Toda a sua equipe vai te copiar. Ainda mais nessa geração atual, né? Porque o que eu percebo é que a geração mais antiga, às vezes o dono aparecia, o dono mal fazia reuniões com os funcionários, mas tinha as engrenagens funcionavam bem, né? E aí, conforme as gerações vão passando, aí principalmente trazendo para essa questão de rede social hoje, tem a necessidade ainda maior que sempre o empresário ali, que é o proprietário da empresa e que está na linha de frente, é bem isso que você falou, né? Que seja o espelho que dê o melhor exemplo, porque hoje em dia essa geração nova vai espelhar, vai cobrar também a recíproca ali, né? Então tá vindo um novo estilo aí de liderar também, né? Dentro de casa aconteceu um fato que no primeiro momento eu achei cômico e me gravou. Isso foi com a família, né? Então, as crianças eram pequenas. Aí, bença pai, bença mãe. De repente, o Matheus, ou a Maria, não lembro qual dos dois. Aí não falou benção, eu falei, não vai dar benção não? Aí rapidinho já responderam, você não dá benção pro vô? Eu falei, caramba, olha como é que copia. A geração, a molecada hoje, ela copia tudo que os pais fazem e quando começa a trabalhar, vai copiar o que o empresário faz. Por quê? É referência. Depois tive que mudar, né? Aí eu comecei, pai, bença pai. Então hoje já virou um hábito, onde eu vejo o pai e a mãe, aonde estiver, bença pai, bença mãe. E aí automaticamente meus filhos vendo isso começaram também. Onde tá, não interessa, bença pai, bença mãe.
Paulo, a gente tem bastante coisa para comentar ainda, então eu já vou entrar também nessa questão da cooperativa, né? Algo interessante, você é corredor, né? Que a Credit Suisse está promovendo, né? A primeira corrida Credit Suisse Sudoeste. Aí eu queria que você desse uma palavrinha ali para a câmera agora, um pouquinho, explicando um pouquinho mais, se você quiser convocar esse pessoal para a primeira corrida Credit Suisse, né? Que está chegando aí, falar um pouquinho do seu mundo de corrida também. A Credit Suisse está promovendo, em parceria com as Mulheres de Lenço, a primeira corrida Credit Suisse. É uma corrida beneficente, então não tem o intuito de ganhar dinheiro, ao contrário, todo o recurso vai ser destinado para as Mulheres de Lenço. Então, vamos correr, cuidar da nossa atividade física, do nosso corpo, para lá na frente a gente não precisar correr para se curar de uma doença, vamos dizer assim. Então, vai ser agora dia 31 de agosto, todos são convidados. Depois nas redes sociais aí nós estamos divulgando o link de inscrição aí. Então, você que não corre, só caminha, nós temos a opção de 3 km. Você que está começando a correr tem a opção de 5 km. E você que está fazendo um percurso maior aí, nós temos a opção de 10 km. Vai ser num domingo de manhã, se programe aí, participe. Vamos todos abraçar essa causa aí e participar desse evento maravilhoso, que é a primeira corrida Credit Suisse em parceria com as Mulheres de Lenço. Paulo, é sensacional, promover, né, essa questão da saúde, né? Meu pai, quando organizava corridas, né, tinha uma frase nas camisetas que ele colocava lá também: esporte é saúde, esporte é vida. E você é um corredor nato aí, né? Figurinha carimbada das corridas aí também. Como é que começou, antes da gente entrar nessa questão da cooperativa, como é que começou esse mundo das corridas para você? O interessante é que quando Jesus organizava as corridas lá, Farmácia Bom Jesus, eu olhava e falava: ô povo doido. Correndo na rua aí, né? E aí eu olhava o Jesus correndo e falava assim: cara, mas não cansa não? E eu ficava avesso a essa ideia. Mas a história da corrida, ela entrou observando as pessoas mais velhas. E sempre via as pessoas mais velhas correndo e falava assim: mas como é que consegue? Aí tem um colega meu que trabalha no Correio, em Ji-Paraná, e todo ano ele vai para a corrida de São Silvestre. E eu falei para ele assim: Reinaldo, quanto você gasta, homem? Aí não fica caro você todo ano ir para a corrida de São Silvestre? Vale a pena você correr? E ele falou assim: o que eu gasto para ir em São Paulo na corrida de São Silvestre seria o mesmo que eu ia gastar de remédio durante o ano se eu não estivesse treinando para me participar dessa corrida de São Silvestre. E aí, quando ele falou isso aí, ficou gravado. Aí, né, logo em seguida, ele fez o pitch de venda. Ele já aproveitou o gancho e falou assim: vamos também? E eu falei para ele assim: eu vou. Era em maio, junho, por aí. Você correu algum metro até o dia 27 de dezembro? Eu não corri nada. Ele chegou no final do ano, ele foi para maratona. E ainda me ligou: você vai? Eu falei: Reinaldo, eu não vou não corri nada. Então naquele dia foi quando eu decidi assim: eu vou correr, pro ano que vem eu ir. E aí eu comecei a brincar de correr. Isso foi em 2016. Eu estava só andando de bicicleta na época e eu comecei a conciliar a bicicleta e a corrida. E aí eu percebi que meia hora de corrida dava muito mais prazer, porque eu transpirava mais, a endorfina era maior, o prazer, quando você chegava todo suado da corrida, era muito maior do que meia hora de bicicleta. E aí eu fui desvinculando da bicicleta e começando a correr. Aí tu pergunta: você já foi para a corrida de São Silvestre alguma vez? Eu não fui, e aí para mim não me cobrar, eu já entendi por que não vai. Porque todo final do ano, primeiro que a corrida de São Silvestre é dia 31 de dezembro. E o final do ano, Natal e Ano Novo, é um momento muito ímpar para nossa família. O pai e a mãe, eles gostam de reunir a família e tá todo mundo junto. Então, se falar para eles que nós não vamos, vai criar um conflito. Ou leva todo mundo para São Paulo, ou não vai. Não vai. Então, a ideia é: ou vai todo mundo ou não vai. Como eu não consegui levar todo mundo, pai, mãe, os irmãos ainda, então esse aí eu já tirei da meu projeto de correr São Silvestre. Então, comecei a correr em 2016 e
vai para 10 anos que estou brincando de correr. Eu falo que eu não sou profissional, que os profissionais de corrida aí, eles correm muito rápido, eu ainda estou. Mas sou um amante mesmo que, olha, é gostoso. Eu brinco com as pessoas assim, não começa não, porque o bichinho da corrida pica você ali e você depois não quer parar. Porque você, o tanto de endorfina que você recebe, o tanto que o seu laboratório interno produz de hormônios bons para o seu corpo, você quer repetir essa dosagem. Então é muito bom a corrida. Né? Aconselho todos a correrem aí, viu? O meu pai, acho que esse último final de semana, acho que ele não correu, mas ele veio de 3 finais de semana de corrida aí seguida, ele também tá correndo, a Wani que de vez em quando brinca, falou, não, nós tem que vamos fazer uma pausa aí, né, porque todo domingo ele tá envolvido, se deixar ele, todo domingo ele vai pôr a corrida. Mas, Paulo, falando um pouquinho agora de cooperativa, né, muitas pessoas não entendem ainda o papel, né, de uma cooperativa, principalmente aqui para nossa região, para nossa economia. Explica um pouquinho, para quem não compreende ainda, a diferença de um banco tradicional e de uma cooperativa, para a gente começar. Antes de falar um pouco dessa diferença, que querendo ou não vai sair no meio do nosso bate-papo aqui, essa diferença. A minha trajetória dentro do cooperativismo começou em 2006. Então, dentro de 2006, fui lá como suplente do Conselho Fiscal, depois fui efetivo, coordenador do Conselho Fiscal, aí fui para o Conselho de Administração, aí vice-presidente e hoje estou como presidente da Credci Sudoeste. Desde 2006 ocupando cargos ali dentro, né? Dentro da cooperativa. E a Credci Sudoeste, né, que fica ali atrás da igreja matriz ali, aquela grandona, ela era a antiga Rolincred, que era aqui em frente o shopping center ali, era menor. Ali, né? Então, ela foi fundada em 2000 por 28 empresários e empreendedores mesmo que acreditavam no potencial, né, da cidade de Rolim de Moura. E quando ela foi constituída, ela começou com 28, mas você pode perguntar, mas por que só 28? Foi feito várias reuniões. Então, dessas reuniões aí, foi juntado várias pessoas. Então, de quase 200 pessoas que ficaram sabendo e participar dessa reunião, somente 28 realmente acreditaram no projeto e foram lá e começaram. Depois que ela começou, que aí demora recurso, manda Banco Central, faz estatuto, faz documento, autoriza e abre, isso vai quase um ano. Aí depois veio mais sócio, hoje nós somos mais de 7 mil cooperados e estamos, e não só em Rolim de Moura, mas estamos em 6 lugares diferentes, então Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Alta Floresta, Alto Alegre, São Felipe e Parecis. Então, são 6 agências aí, mais de 7 mil cooperados. E ela veio crescendo. Quando ela foi constituída, o propósito dela foi sempre aquele: vamos valorizar as pessoas. Porque na década de 90, final da década de 90, éramos todos dependentes das instituições financeiras privadas. Hoje mudou um pouco. Tem algumas instituições financeiras que ainda valorizam o seu correntista. Mas naquela época não. Você queria ter algum benefício, algum momento para você conversar com o gerente, se você não fosse amigo dele, não convidasse ele para churrasco, não levasse ele de uísque, não dasse presente, você nem era nem atendido. Ou tivesse uma conta bancária bem gordinha. Se você não tivesse isso mesmo. Desse jeito. As pessoas eram tratadas. Esses 28 empresários, conversando com ele, que a maioria deles estão aí até hoje, alguns já faleceram, todos eles falam na mesma boca. Nosso atendimento nos bancos era horrível. Nós ficávamos 1 hora para ser atendido, 40 minutos. As pessoas brincavam com a nossa cara. Então foi esse o pontapé inicial. Outra coisa também é a redução de custos. Isso, um ex-presidente do Banco Central já falou que aonde existe cooperativa de crédito, as taxas de juros naquelas cidades, elas são mais baixas. As cooperativas vieram para balizar o preço para baixo das taxas de juros. Porque os bancos cobravam aquilo que ele entendia que era e acabou. Não tinha nada que você balizasse. E hoje ainda é assim. Não tem um limite. Pode ver que os bancos, as fintechs, os bancos digitais, chegam a cobrar 8%, 9% no empréstimo.
enquanto aqui estão cobrando 3, 2, 2,5%. Então não tem uma tabela onde fala assim, é proibido cobrar mais do que X% de taxa de juro para empréstimo. Não existe isso, é o mercado. Se tem quem pega, se tem quem paga, eu estou oferecendo, eu estou dando dinheiro. Então, para reduzir custo também, porque essas pessoas todas trabalhavam com instituições financeiras. Então, nesses dois viés, redução de custo e bom atendimento. Esse bom atendimento, e a redução de custo, porque as cooperativas hoje, as taxas de juros delas são competitivas. Aí os bancos vieram, porque perderam muito mercado, principalmente em Rondônia, e já estão tentando baixar também as taxas. Só que daí eles tiram com a mão e colocam com a outra mão. Eu consigo uma taxa de juros bem acessível para você, mas aí nós temos que ter reciprocidade. É quase que uma venda casada, o que é proibido, né? Então, se você um dia for alguma instituição financeira e o cara falar para você que você só vai emprestar o dinheiro para você se você fizer um consórcio, um seguro, isso chama venda casada e é crime. Não pode acontecer em nenhuma instituição financeira. Então, nesse viés de bom atendimento e taxas melhores, custo menor, foi onde surgiu as cooperativas, de uma forma geral, em 99, 2000, né? E aqui a nossa cooperativa foi fundada em 2000 também. E o diferencial é justamente isso. Hoje, os cooperados, a hora que entram dentro da cooperativa, devido a ele ser dono, porque é uma empresa, é um negócio, uma cooperativa. Para você se tornar um associado a um cooperado, você tem que entrar com capital social. Hoje começa com 50 para você abrir a conta, só que aí você não tem tantos benefícios, mas com R$500 você abre a conta, se torna um cooperado e você tem acesso a todos os produtos da cooperativa. Cartão, hoje cheque não existe mais, né? Os aplicativos, taxas mais acessíveis. E aí quando as soluções, né? E aí, antigamente o pessoal falava, um banco você tem todas as soluções financeiras. Hoje as cooperativas têm todas as soluções financeiras que um banco tem. As cooperativas de crédito têm também com custo menor, desse tipo. E quando você entra, o Bruno está lá na cooperativa, ele entra lá, o pessoal fala, ô Bruno, bom dia, como é que você tá? Esse trato, né? É outra coisa. Aí quando o Bruno ou o Paulo Henrique vai lá num banco privado, uma instituição financeira privada aí, você senta, espera. Quando chega a sua vez, que chama a sua senha, ela só olha o número 32. Aí você vai lá, o 32 é você. O que você precisa? É direto assim. Ou se não, só no telefone, né? Nem vê, só resolve pelo celular, pelo chat. Ô Paulo, mas como é que você vê a contribuição, a importância da cooperativa, principalmente se tratando aqui de Rolim de Moura, né? Porque desde lá dos anos 2000 e o quanto girou, o quanto o comércio também desenvolveu pelo papel da antiga Rolim Cred, hoje Credit Suisse Sudoeste. Como você vê a importância da cooperativa aqui, principalmente para Rolim? Se a participação das cooperativas a nível Brasil fosse maior, né, o nosso Brasil estaria melhor. Porque, assim, de todo o sistema financeiro nacional, o recurso que passa por dentro de uma cooperativa hoje não chega a 7%, a nível Brasil. No Sul, como o berço do cooperativismo foi lá, está lá em média de 17%. Em Rondônia, que já temos cooperativa do Credit Suisse em todas as cidades, está chegando a quase 30%. Então, Rondônia hoje é o estado mais cooperativista do Brasil. Nossa, e a Credit Suisse, ela nasceu em Rondônia. Ela nasceu em Rondônia, já está no Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul está entrando agora esse ano, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e até final do ano entra no estado de São Paulo também. Ou seja, enquanto as outras cooperativas vieram do Sul para Rondônia, a Credit Suisse nasceu em Rondônia. Isso nós orgulhamos disso, porque é um produto totalmente nosso e está indo para o Brasil. Então, está ocupando. E a participação que ela tem, a principal das cooperativas, de uma forma geral, é justamente o resultado. Porque de todos os anos, a nossa cooperativa ela nunca deu prejuízo.
Então, todo ano ela dá resultado positivo. E essas sobras, ela é voltada para os cooperados. Então, tem uma conta que nós fazemos na Assembleia que é assim, se você, uma pessoa normal, que ganha aí R$5.000 por mês, e aí tinha lá, pagar água, luz, telefone, pagar todas as despesas dela, mais as taxas, aí pega empréstimo do banco, e paga o empréstimo do banco, e movimenta um ano normal, num banco. E pega esse mesmo avatar, digamos assim, dentro da cooperativa, no final do ano, o que sobra para ele, dá quase um salário a mais. Né? Em outras palavras, seria assim, as sobras dos bancos só vão para engrandecer cada vez mais o banco. Então, o sistema vai ficando cada vez mais forte. Os donos do banco e não os correntistas. Na cooperativa, não. Quanto mais a cooperativa cresce, mais ela dá resultado e mais sobra dinheiro para os cooperados. Esse sobra dinheiro é o quê? Uma conta simples. Se você pagar R$20 por mês num banco, é mais, mas vamos colocar R$20 por mês no banco, esse dinheiro não volta para você. Na cooperativa, você não tem esse custo lá na Credit Suisse Sudoeste. Então, você não tem essa taxa mensal na sua conta de R$20. E essa taxa mensal na sua conta de R$20, aonde você está empregando ela? Você poderia investir ou você está usando ela para você ir na feira, para você fazer qualquer outra atividade. Ela está sobrando no seu caixa. Se no banco está te cobrando 3,5%, 4% no empréstimo, na cooperativa está te cobrando menos, essa diferença de juros que você paga, onde está ficando? No seu bolso. E aí no final do ano ainda você tem do seu dinheiro aplicado aos R$500, ao juro ao capital, mais a sobra da cooperativa, mais engorda o seu bolso, o seu cofre. Então isso facilita para o empresário, de uma forma geral, que ele pega esse recurso e investe em mercadoria. E para o pessoa física, né, o pai de família, ele pega esse recurso e dá uma qualidade melhor de vida para a sua família. Às vezes ele compra um biscoito a mais, ele compra um sorvete a mais, ou ele pega esse dinheiro, se tem um montante maior, faz uma reserva e vai proporcionar uma viagem, um churrasco à sua família, ele vai melhorando a qualidade. E uma informação é assim, o cooperativismo, o símbolo dele é 2 pinheiros. Um é do social, um é do econômico. Então o econômico tem que funcionar, porque se não tiver econômico, não tem social. Né? Então, igual um exemplo dessa corrida que nós estamos organizando. É praticamente um evento social. Nós estamos organizando todo esse evento, tá? E aí todo o recurso que tiver, vai lá para as Mulheres de Lenço, que é a associação o econômico vai para o social. Que cuida das mulheres que estão passando por tratamento oncológico aí na região, que antigamente só mulher, agora já tem homem também que está procurando ajuda, e aí vai tudo para a social. Terminamos agora esse mês de junho, uma campanha da Latinha, e aí nós arrecadamos mais de 2 toneladas de alimentos. Isso só em Rolim de Moura. Isso foi destinado a alimentos para o centro educacional, para as Mulheres de Lenço, para as associações. Então, são tudo destinado para as pessoas, pelo menos assim, fome não vai passar. Então, investindo dentro do social. Ah, foi só em Rolim de Moura? Esses mais de 2.000 quilos foi só em Rolim de Moura. Mas também teve as outras cidades, Pimenta, Alta Floresta, Pareci, São Felipe, Alto Alegre, todos arrecadaram. Ainda não temos o montante de quanto foi arrecadado. Mas nós vamos pegar e fazer isso aí depois, claro, tudo prestando conta. Uhum. Aonde existe cooperativa de crédito, o índice de desenvolvimento humano é maior, porque ela está sempre capacitando pessoas e ofertando cursos e treinamentos para o seu cooperado, para a diretoria, os funcionários da empresa, digamos assim. Né? Então, vão capacitando também. E é uma corrente, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Então, se tem cooperativa na cidade, fica tranquilo que a cidade, ela não é qualquer cidade, não. Ela está bem servida. E a tendência é só melhorar. Pessoa como as empresas. Paulo, nós vamos fazer uma pausinha rápida para passar um recado dos nossos patrocinadores. Fala pessoal, recado rápido dos nossos patrocinadores.
Para você, estudante acadêmico, se você já está em uma graduação, quer migrar para a Farol, se você pensa em fazer uma graduação, a Farol está de portas abertas, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, mais de 15 pós-graduações aí, entre pós-graduações presenciais e EAD. Para mais informações, acesse o link na descrição, o QR Code que está aparecendo aqui na tela, e fale com o pessoal lá da Farol, referência em Rolim de Moura e toda a região. A Rolimnet, maior rede de fibra ótica da região norte, está com uma super promoção em um super combo de internet, TV, telefonia móvel. Para mais informações, acesse o link na descrição ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A Alvorada, produtos agropecuários com mais de 38 anos de história, presente em 10 estados brasileiros, mais de 60 lojas no país, também está presente em Rolim de Moura. Uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo, com soluções integradas, as melhores marcas para o produtor rural. Então, se você ainda não fez uma visita para a Alvorada, faça uma visita, acesse o QR Code que está na tela ou o link na descrição e acompanhe as novidades da Alvorada, você produtor rural. O Laboratório Solo Mais está presente em Vilhena e também com ponto de coleta lá em Ariquemes. Especialistas aí em análises de solo, calcário, folhas, nematóides, com mais de 5 anos de experiência. O Solo Mais, laboratório referência aqui em Rondônia. Você pode contatá-los através do fone 6933 22 2099, né? Então, presentes lá em Vilhena e também com ponto de coleta em Ariquemes, com análises automatizadas, né? Análise de solo, processo de ponta, equipamentos de última geração para você, produtor rural, maximizar a sua produção. Voltando eu ainda quero entrar num ponto que você falou da questão de cooperativa, talvez resumir um pouquinho do que você falou aí, dos benefícios. Muita gente ainda não entende essa importância que você falou, principalmente das diferenças de taxa. E aí eu te pergunto, será que é porque o nosso nível de conhecimento das pessoas falta um pouquinho mais de conhecimento na parte de gestão financeira? Nós temos muitas pessoas que ainda não têm um conhecimento sobre gestão financeira e aí acaba, digamos assim, no popular, entrando em uma furada. Você acredita que é por aí também? Se a gente elevar o nível das pessoas, todas as pessoas vão conseguir enxergar cada vez mais a importância do cooperativismo? Vamos lá, Bruno. Realmente, a educação financeira a nível Brasil, ela não é valorizada. E como não é valorizada, as pessoas vão de cara caindo em golpe. Então, hoje, está cada vez mais o pessoal caindo em golpe aí de tudo quanto é de jeito. Tudo pelo celular. Outra, a comodidade das pessoas está cada vez mais não querendo sair de casa, querendo resolver tudo pelo telefone, é onde que abre brecha também para muitas vezes cair no golpe. Benefícios da cooperativa para a população em geral. Custo menor, tá? Um bom atendimento e produtos adequados conforme a sua necessidade. Não adianta eu querer. A cooperativa ela faz quase que não é um orçamento, não é um estudo, uma consultoria financeira conforme você senta ali e conversa. Às vezes chega uma pessoa lá, e isso acontece frequente, eu preciso de um dinheiro para comprar um carro, financia aí. Aí a gente começa a falar, mas é urgente? Não é urgente? Porque hoje com essa Selic alta que está, e muita gente não sabe nem o que é taxa Selic. Tá? Gente, quanto maior a taxa do governo, que é a chamada taxa Selic, que é a taxa que o governo utiliza para você consumir mais ou consumir menos, tá? Maior é as taxas de todas as instituições financeiras no Brasil. Hoje nós chegamos numa taxa de 15%. E por que chegou a 15%? Porque o governo quer frear o consumo. E quanto menos consumir, menor a inflação, e aí ele começa a baixar. A inflação está alta e as pessoas continuam consumindo, eles aumentam a taxa. Então, taxa alta vai subir taxa de juros. Então, olha, quase jogando contra o patrimônio, mas vai pegar algum empréstimo ou financiamento, verifique se não tem outra possibilidade. Vamos tentar no viés outra solução. Vamos tentar no viés do consórcio. Faz uma coisa planejada para você, às vezes, não se apertar e perder o dinheiro. É essa consultoria financeira que a gente
oferece para os associados, nossos cooperados, ali no momento que eles estão conosco. Tá? Então, isso é uma das coisas. E as pessoas têm medo de cooperativa porque não entendem ainda muito o que é o cooperativismo. Mas uma cooperativa de crédito hoje é um banco sem ser banco. Quando você se torna um cooperado, você é sócio, você é dono do negócio. Você tem o seu voto, você tem a sua opinião, você é visto, você pode cobrar. É diferente do banco. Você chega lá no banco, você perguntar muita coisa, o cara manda você embora. Quando você chega na cooperativa e começa a questionar, as pessoas vêm cá, o que você precisa entender? Nós vamos explicar tudo para você. Sem contar que você tem acesso ali no gerente da sua conta, no caixa, no gerente geral da agência, no diretor, no conselho de administração, no conselho fiscal, no presidente. Você tem acesso a todo mundo, você pode conhecer todos. Se você chega, qualquer cooperado hoje querer falar assim, eu queria conhecer o presidente, eu consigo conversar com ele e falar isso para o gerente vai marcar um momento comigo, vai marcar um momento com você e vai colocar nós dois frente a frente para conversar. E assim, a cooperativa, ela nada mais é que pega o dinheiro de quem tem e empresta para quem está precisando. E esse movimento, ela vai cobrar, vai calcular quanto que é o custo e quanto que ela quer de spread. Spread é quanto ela quer de lucro, vamos dizer assim. Né? Quanto ela quer rentabilizar naquilo ali. E aí ela faz a movimentação financeira. É um intermediador financeiro. É um banco também. Só que é um banco onde você faz parte das tomadas de decisões. Você consegue ter acesso a todas as informações, né, que você querer ali dentro da cooperativa. E banco não. Ô Paulo, e para a gente fechar um pouquinho essa questão de cooperativa, eu queria uma opinião sua mesmo, pessoal. Que patamar que Rolim de Moura está hoje? Porque algumas pessoas falam assim que precisa girar mais dinheiro aqui em Rolim de Moura. Como é que você enxerga tipo, a evolução de Rolim? O que precisa, de repente, para girar mais dinheiro no mercado? Tem muito aquela questão, mas se vir indústria, o dinheiro não fica aqui. Se vir alguma coisa de rede, o dinheiro sai todo. Mas tem a parte dos empregados, né? A parte que gira ali de quem é o funcionário. Como é que você vê hoje Rolim de Moura, o patamar que está e para talvez se desenvolver um pouquinho mais, quais seriam, falando financeiramente assim, seria fomentar mais o próprio comércio, seria trazer um pouquinho mais de indústria? Como é que você enxerga, você que está dentro da cooperativa ali, para, digamos, para girar mais dinheiro aqui em Rolim de Moura? Quase que para girar mais dinheiro em Rolim de Moura, Brunão, tinha que fazer uma ação coordenada. Cooperativa, comércio, associação comercial e a própria prefeitura, os órgãos públicos. Porque a conta, ela é simples, ela é fácil. É aquela historinha que eu falo, o cara chega, vou tentar resumir ela rapidinho assim. O cara chega na cidade, lá na pensão da Dona Maria e fala, Dona Maria, quanto você me cobra para mim ficar 30 dias aqui na pensão? Aí a Dona Maria fala, eu te cobro 1.500, eu vou colocar R$1.000 para ficar redondo, R$1.000. Você vai poder dormir e vai ter café da manhã e almoço, 30 dias. E o cara chega e pergunta, eu vou sair agora, chegou de manhãzinha lá, vou sair agora, vou te pagar os R$1.000, se eu vou sair procurar serviço, se eu não encontrar serviço, você me devolve os 1.000? A Dona Maria fala, sim, devolvo. E ele paga os R$1.000 para ela, dos 30 dias que ele pode ficar ali ou não, e sai procurando serviço. Ele não encontrou, ele sai procurando. A Dona Maria pega esse 1.000, vai lá no mercado e gasta os R$1.000 no mercado. O mercado automaticamente já vai lá e faz o vale lá para 2 funcionários, R$500 cada um. Esses 2 funcionários pegam esses R$500, vai lá, um vai no dentista, o outro vai no posto de gasolina que estava devendo e paga. Paga o dentista e paga o posto de gasolina. O posto de gasolina já faz o vale para o funcionário dele e o dentista também já faz o vale para o funcionário dele. 500 para cada um. Esses, como também dormem na pensão, já vai lá e paga a pensão. Ou seja, saiu da pensão para o mercado, para o funcionário, para o posto de gasolina, para o dentista, para mais 2 funcionários, que voltou os R$1.000 para a pensão. No final da tarde. Final da tarde, o camarada não arrumou serviço, voltou lá e falou, Dona Maria, não arrumei serviço, você me devolve os R$1.000? E ela falou assim, devolvo, tá aqui. Devolveu o dinheiro. Ele pegou o dinheiro e foi embora. Ou seja,
o dinheiro entrou, circulou e saiu e todo mundo ali foi beneficiado. É o mesmo que ocorre numa ação coordenada, se fosse envolver tudo assim, empresas, órgãos públicos, associações. O dinheiro, Bruno, quando circulado 7 vezes, ele se torna de graça. Ele se paga. Né? Então, o dinheiro ele tem que circular em 7 mãos. Então, quando faz um evento que vem de fora, o clamor do povo de Deus, uma festa agropecuária, um Natal de luz, um show igual está tendo aí nas cidades vizinhas, vem o pessoal de fora e gasta o dinheiro na cidade. E quanto mais gasta na cidade, eles vão pagar funcionário, vai aumentar o consumo no mercado, vai girar. E esse giro do mercado é que vai fazer a coisa acontecer. A gente fala de uma proporção pequena, mas uma proporção do tamanho da cidade de Rolim de Moura, ela vai circular. Quando manda um dinheiro, recurso federal, estadual, para fazer alguma obra na cidade também, é a mesma coisa. Contrata na cidade, vai ter funcionário, vai alavancar a região. Né? E o jeito mais fácil hoje é na parte da construção, que a construção ela alavanca realmente a economia na cidade, porque vai envolver muita mão de obra. Quanto mais mão de obra pessoas envolver, mais o dinheiro fica na cidade, porque precisa de mais pessoas. Então, a nossa cidade está bem? Hoje ela está bem servida, com frigorífico, com empresas, com bastante construção que está tendo aí na região, mas poderia estar melhor? Claro que poderia. É o meu sonho, porque a minha vontade de ir embora de Rolim de Moura é só daqui 100 anos. E olha lá ainda. Paulo, vamos virar a chave um pouquinho para falar sobre cultura, né? O intercâmbio cultural. Você acompanhei bastante os seus stories lá. Tudo que você comentava lá, eu assisti até o final, bem atento, né? Porque é um assunto que eu gosto. Você esteve recentemente na China, né? Para começar, em que patamar está aquele país? Quando eu tive a oportunidade de ir para a China, ali eu comecei a pensar o quanto que eu ia absorver de informações de lá. E aí, conversando com um colega, ele falou assim, cara, faz assim, tudo que você vê lá diferente, grava, publica nas redes sociais, porque você vai gravar mais as informações e nós aqui vai ficar sabendo, porque se você não falar nada, não vai ficar sabendo de nada. E foi o que eu fiz. Mas a China, ela tem a história dela, se você for pesquisar, é uma história de superação. Ela era um país diferenciado, rico, potência. De repente, a própria Inglaterra, né, viu que estava perdendo mercado, porque só estava comprando seda, porcelana e o chá da China, e a China não estava tendo nada em troca, né? E não estava comprando nada da Inglaterra. Aí foi onde ela foi, invadiu a China e tomou de conta, né? Na marra, através do ópio, através da droga, do vício. E uma das coisas que eu vi na China ainda hoje, que é o maior fabricante de fentamina, que é a droga aí mais vendida no mundo na produção de medicamento controlado, e lá na China não pode entrar droga nenhuma. Entrou droga na China, quem entrou morre, é igual na Indonésia. Né? E o patamar que ela está hoje, cara, olha só, é o segundo maior PIB do mundo. Está somente abaixo dos Estados Unidos, com 27 trilhões. Aí vem a China com 17 trilhões, o PIB. Aí o terceiro está com 8. Depois vem para 6. E o Brasil está com 3. Então, a China, 1,4 bilhão de pessoas. A população rica lá, classe média alta, está no número de 400 milhões de pessoas, enquanto a população do Brasil inteira é 200 milhões. Aí você vê classe baixa, abaixo da linha da pobreza, e classe rica no Brasil hoje. Se você pesquisar, quem ganha acima de 5 mil reais no Brasil hoje é menos de 10% da população. E aí você pega na China 400 bilhões de pessoas, classe média rica alta. Né? Média não, classe média alta, os ricos da China. Então, enquanto no Brasil
nós estamos brigando aí com a malha aérea, com estradas, com ônibus. Na China, eles estão desenvolvendo, já tem o trem bala, a 350 por hora, inclusive teve uma viagem que nós fizemos lá com ele. Você pode colocar o copo d'água em cima, assim, que a água nem mexe. Não treme. Né? De dentro do trem, você vê aquela visão panorâmica como se estivesse andando ali a 20 por hora. Mas você está a 350. E lá de fora é voando. Já tem o outro trem que ele nem é mais potente, ele nem fica sob o trilho, né? Ele fica flutuando. Eu não sei a tecnologia que usa lá, mas ele vai a 600 km por hora. Caramba. E eles já estão desenvolvendo já está em teste, que vai na velocidade do som, a 1000 km por hora. Esse já está em teste com 100 pessoas, né? Só ele vazio. O de 600 já está rodando, já está funcionando. O de 1000 está em teste. Então, nós estávamos lá, a China dormiu e acordou, 9 horas de trabalho, 1.500 pessoas, em uma noite, construindo uma estação de trem. Então, assim, é uma visão totalmente diferente de que nós conhecemos aqui no Brasil. Então, nós sai daqui, eu nem imaginava que eu ia visitar a China, assim. E quando nós fomos para lá, eu tentei absorver o máximo de informação justamente para trazer. E várias coisas para tentar implementar. Igual estou em conversa aí também para poder importar produtos, né, para poder vender na própria empresa. Aí que eu te pergunto, o que você pegou, o que dá para trazer de lá para aplicar? Falando, depois eu quero fazer a pergunta mais filosófica, o que você tirou de lição, mas agora em termos práticos, o que você pegou de lá que está mais saliente aí na sua mente para aplicar tanto, seja no varejo, na empresa, ou até na questão do cooperativismo, alguma coisa que você já trouxe de informação lá da China? No cooperativismo, nós estamos mais avançados do que ele. O cooperativismo no Brasil, ele é mais avançado que a Inglaterra, porque a Inglaterra ainda o poder meio que não deixa o cooperativismo crescer. Apesar que surgiu lá, né? Mas o cooperativismo deles são mais de produção. Cooperativas de crédito igual na área financeira igual tem no Brasil, na Inglaterra é menor e na China não tem. Aí o pessoal fala, claro, a China é um país comunista. Então, ela foi comunista na era de Mao Tse-tung e essa imagem ficou até hoje. Eles criaram os soldados dele, mataram muita gente. Todo mundo que era rico na época ali, todo mundo, vírgula, né? Mao Tse-tung, junto com o exército que ele criou, chamado Exército Vermelho, ele acabou com a corrupção e ele foi contra os empresários da cidade e a classe burguesa da China. Mas quando ele faleceu, que entrou Xi Jinping na época, morreu em 76, 82 entrou, mudou todo esse cenário. E aí, com as mudanças que Xi Jinping fez, é onde que a China explodiu em tudo. Então, eu falo que a China, o que você querer da China, você encontra lá. Eu brinco na loja, quando fala, mas isso aqui é importado? Eu brinco e falo assim, rapaz, Deus fez o céu e a terra, a China faz o resto. Tudo você imaginar, a China tem. E se você chegar lá com um produto que ela não conhece, ela fala assim, deixa aqui que nós vamos desmontar e vamos fazer igual. Né? Então, logo acredito que a China vai acabar chegando ao tamanho dos Estados Unidos também. Agora, o que você quer trazer de lá, você pode escolher o que você quer trazer de lá. Essa empresa que nós fizemos todo esse intercâmbio, ela faz toda essa assessoria também de importação e exportação. A China está buscando produtos do Brasil para vender lá. Tá? Inclusive tem castanha, tem nozes, tem castanha de caju, castanha do Pará, que não é castanha do Pará, é castanha do Brasil. Uhum. Tem tudo que você imaginar, tem na China. Claro que esses produtos saem um pouco mais caros, né, do que você comprar aqui em Brasilândia, aqui em Rolim de Moura, você acaba pegando o preço melhor. Mas na prática mesmo, eu já fiz um levantamento de vários produtos, já passei. O detalhe você relaciona tudo em português, e essa foi uma grande dificuldade. Você relaciona em português o produto que você quer, entrega para essa empresa, ela vai traduzir para o inglês,
que ela consegue traduzir do inglês para o mandarim muito mais fácil. E algumas coisas que ela não entender, ela pergunta, tá, mas esse arame de solda aqui é o quê? Ah, esse disco de corte, você fala, é para cortar o quê? Aí você vai colocando a descrição lá, porque hoje não é só chegar e falar o que você quer, você vai descrever tudo lá e coloca algumas adjetivos que você precisa da qualidade daquele produto, e aí eles fazem a pesquisa lá nas indústrias que produzem, coloca o cálculo e manda. Uma das coisas que eu vi é assim, conta simples, o que você compra na China por 10, vai chegar aqui com impostos, taxas, tudo por 20. Vai chegar no Brasil pelo dobro do preço. Então, não é comprar na China e trazer, não. E se você comprar produtos, às vezes menos de quantidade pouca, dependendo por onde você trazer, o frete sai mais caro do que o produto. Então, você tem que fazer o quê? Ou compartilhar container, ou comprar um container próprio seu, e aí vai ter que adequar a empresa e ter as pessoas que vai fazer todo esse tratamento da alfândega, da receita, do desembaraço que eles falam, de documentação nos portos, para pegar e trazer a mercadoria. Então, isso aí é uma visão ampla, né, digamos assim. Aí você vai afunilando essas informações, onde você consegue trazer o que você quiser. Se eu querer trazer hoje painel de LED, câmeras, móveis nem tanto, né? Mas qualquer coisa, no digital então, na parte tecnológica, o que você imaginar, você consegue trazer da China. O que mais te impactou lá? Foi questão de tecnologia, cultura, essa questão da produtividade? O que mais te impactou lá? A cultura lá foi o que mais me impactou. Cultura. Por quê? A gente chega lá, você não tem casa. Na ilha de Hong Kong, há uns anos atrás, hoje eu não pesquisei, não sei quanto, né? Nós só escutei eles comentando, explicando para nós lá. Todas as populações, lá não tem casa, você não vê casa na China, pelo menos nas maiores cidades. Então, em Hong Kong, se toda a população de Hong Kong fala assim, vamos lá pro chão lá, que vai ter um pronunciamento de não sei quem. Pois é, as pessoas não cabiam pisada no chão. Por isso que tem prédios para tudo quanto é lugar lá, só tem prédios, então as pessoas ficam dentro dos prédios. Outra cultura que a gente viu lá, a gente não vê morador de rua, não vê bêbado, não vê pobre. Na classe, eles elevaram tanto a população deles, a prosperidade, que você não vê acabou, aquela parte abaixo da linha da pobreza não existe, né? O extremo pobre não existe, não tem gente que passa fome, só que os chineses são muito trabalhadores. Eles vivem para trabalhar, dormir e na tecnologia. Todos eles estão no celular todo momento assim também. E isso aí de mamana caducando. Outra coisa da cultura que eu vi, até 18 anos é estudar. Você não tem tempo para nada. É estudar, estudar, estudar. E os professores lá, eles são respeitados, diferente do Brasil. Então, os professores lá, eles são ovacionados quando chegam na escola, são valorizados. E eles têm metas também. Eles têm que elevar a classe deles para conseguir atingir os objetivos de educação dos alunos. É medida a qualidade de ensino dos professores. E aí os alunos são classificados pelas notas. Os alunos que só tiram 10 para cima, vai para as notas conviver junto com quem tira 10. Os que é nota 7, ele vai ficar na sala junto com os que tiram nota 7. E a meta dos professores é fazer aqueles média 7 subir. É o vestibular mais difícil do mundo. É na China. Tá? Saúde, educação, infraestrutura, tecnologia, segurança. É uma cidade totalmente tecnológica, com muitas câmeras filmando você todo lugar, todo momento você está lá, você está sendo filmado. Outra coisa também, semáforos. Eles são controlados pela inteligência artificial. Né? Todas as empresas que nós visitamos lá estão dentro da inteligência artificial. Tem uma empresa lá que está desenvolvendo a inteligência artificial da medicina. Então,
conforme o paciente vai conversando com você, você só vai alimentando o prontuário ali na IA. Vai alimentando, alimentando, alimentando. Chegou no final ali, a própria IA já está supostos problemas ocasionados por isso. Ou ela fala assim, solicita exame, esses exames. Quando faz o exame, alimenta a IA. E ela já dá um possível diagnóstico. Se acontecer uma doença tropical de um brasileiro que foi lá, que levou uma doença do Brasil, uma malária, vamos dizer assim, lá para a China lá e foi consultar lá e nessa IA, digamos assim, lá não tem a malária, não é uma doença rara, não existe lá. Aí vai fazer o quê? O médico lá conhece dessa doença, aí ele alimenta, fala assim, não, isso aqui pode ser por causa da malária, os sintomas dele são esses, nós vamos testar. Se testou, funcionou, a informação desse médico entra direto para o banco de dados da IA e ela é replicada em todo o sistema. Então, se acontecer novamente em qualquer lugar dessa inteligência artificial que vai estar lá, possível ser malária também. Então, tá assim, a IA está tomando de conta. Outra coisa que ficamos abismados, o carro que volta para casa ou dirige automático. Lá já acontece isso, a pessoa vai trabalhar, então trabalha até 10 horas da noite. Ela chega, entra no carro, aperta o botão para ir para casa no GPS lá, voltar para casa e pode dormir, Bruno. André, dentro do carro, vai dormindo até em casa. O carro vai a 60 por hora no máximo e encosta lá na casa lá e só falta acordar você, né? Isso aí nos falaram se acorda ou buzina. Paulo, as empresas de lá estão anos à frente, digamos assim, ou elas só trabalham numa cultura de uma maneira diferente? Ou dá para dizer que o empresariado lá está anos à frente aqui do Brasil? Ou eles têm conceitos diferentes de se trabalhar, principalmente questão, né, tem mais pessoas, mais mão de obra. O que você percebeu? Você acha que a gente tem que caminhar muito para chegar num patamar lá? Ou a gente precisa mudar talvez algumas engrenagens aqui? Quase que nós tínhamos que mudar tudo o Brasil para chegar até aí. Igual a China. Volta 50, 100 anos atrás. A China pegou uma cidade, Shenzhen, com 30 mil habitantes, uma vila de pescadores, em 82, e hoje ela tem 17 milhões de habitantes. É lá nessa cidade de Shenzhen que é a sede da BYD, da Huawei, da DJI, os drones, é tudo lá. É a cidade mais tecnológica da China. Isso em 40 anos. Então, assim, mas os chineses sabiam de tudo isso? Não. Quando, em 82, que mudou o modelo de governo que abriu a China para o mundo, eles investiram muito em intercâmbio. E aí mandaram em educação e tecnologia. Ó, foco, educação, ciência e tecnologia. O Brasil, por ano, ele forma em torno de 60 mil engenheiros. Na China, forma por ano 1,2 milhões. Ah, mas é porque a população da China é maior. Tá bom, então. Quem mais forma engenheiro no mundo é a China. Per capita ou por população também. E aí esses chineses estão no mundo inteiro. Eles estão pegando tecnologia e informação no mundo inteiro. Fazendo intercâmbio e entendendo a tecnologia. Quando a Tesla foi para lá, com os carros elétricos, eles têm um costume deles, que eles não podem fazer o superior passar vergonha. Então, se é um funcionário, olha só, eu chego na empresa e vou explicar alguma situação para o dono da empresa e para o funcionário dele. Se o dono da empresa não entendeu, o funcionário dele vai falar que não entendeu também. Primeiro, quando você pergunta para alguém, o funcionário olha para o patrão e fala, você entendeu? Aí o patrão falou assim, ainda não. Aí ele fala assim, eu também não entendi não, explica de novo. Ele não pode fazer o superior passar vergonha. E isso é cultural deles. Então é superior pai, mãe, marido e mulher também, patrão e o presidente. Então, quando a Tesla foi para lá e começou a desovar carros elétricos na China, o pessoal que produz carro lá, a própria BYD, que cresceu nisso, falou assim, não,
Isso é vergonhoso para o nosso país, para o nosso imperador, ter uma empresa americana produzindo carro elétrico aqui, se nós podemos produzir. E aí eles investiram maciçamente. Pode ver que a BYD é a que mais fabrica carro no mundo. E manda para o mundo inteiro. E baseado nisso, eles fazem com todos os produtos deles. Né? Eles querem ser referência em todos os produtos deles. Então aquela história que antigamente era produto chinês, era produto sem vergonha, foi plantado isso na nossa cabeça. O chinês ele tem um produto primeira linha, padrão, e se você quiser o mais baratinho também tem. É o mesmo produto, você vai comprar por R$10 ou vai te comprar por R$1. A qualidade dele que vai mudar. Mas você olha, é um copo. Um custa 10 que aguenta cair no chão, o que custa R$1 se cair no chão quebra. Então eles estão, devido a esse investimento em educação, tecnologia, né, e esse intercâmbio que eles fizeram no mundo inteiro. E claro, o mundo também foi para a China, porque em 2001, quando a China abriu o comércio dela para o mundo, que ela começou a fazer parte da Organização Mundial do Comércio, e ela falou assim, vem para a China, nós temos mão de obra barata. O mundo foi para lá. E aqui é a parte, eu falar, né? Tá no Brasil pode falar, né? Na China não pode falar isso não. A parte escura da China, que eles fizeram, eles trabalhando nas indústrias do mundo que foram para lá, que foram as maiores indústrias do mundo, desde tênis, roupa, tecnologia, equipamento de audiovisual, eles pegaram informações das indústrias e passaram, e coletaram e fizeram a marca deles. Então hoje, nem sei se tem mais equipamento Pioneer, que era da som, digamos assim. Mas vamos colocar uma televisão Samsung. A Samsung foi lá e produzia televisão Samsung lá barata. Eles pegaram a informação de como produz essa televisão de qualidade Samsung e criaram a televisão da marca deles. Eles, com a mesma tecnologia, com o mesmo material, igual, só mudaram a marca. Então eles pegaram a Samsung e clonaram ela, colocaram a marca deles. Então essa é a parte escura da China, mas com isso eles colocaram qualidade em todos os produtos deles. Então, tem qualidade sim. Eles estão avançados conosco em comparação ao mundo? Estão. Inclusive a China já está montando indústrias na Índia. Para quê? Para explorar a mão de obra barata, ou mão de obra sobrando que existe na Índia hoje. Também tem gente para entender, né? E é vizinho. E a parte da Índia também, eles têm um pessoal lá muito ativo na parte de programação, tecnologia aí. Então tá pegando os indianos nessa parte de programação e a mão de obra deles para produzir para a China, para mandar para o mundo. Paulo, e a gente falou de bastante coisa, né, prática e tudo mais que você viu lá, né, de experiência. Mas agora, assim, como pessoa, o Paulo Henrique que saiu na ida, o que ele trouxe na bagagem de volta como pessoa, dessa maior lição talvez dessa ida para a China, assim, como pessoa, o que você carrega? A gente quebra um conceito que existia na minha cabeça, acredito na cabeça de um monte de gente, que a China é um país comunista. Foi. E ainda tem muitas coisas que são regradas. Traços, né? Ainda existe essa cultura. Está mudando, é totalmente diferente da época de 70 lá, onde tinha o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse Tung, que estava tomando as coisas mesmo, mas hoje está totalmente diferente. E aí a conta que eu compartilhei com várias pessoas, essa história, essa conversa, o que é bom hoje? Você viver num país democrático igual o Brasil, que você tem que pagar a educação, você tem que pagar a segurança, você tem que pagar a saúde, não tem tecnologia, não tem infraestrutura, ou você viver num país comunista, igual dizem, que é a China, onde você tem educação de primeiro mundo, infraestrutura, tecnologia, saúde e segurança. Então esse foi o primeiro conceito que foi quebrado quando nós viemos para cá. Então a China é um país exemplar que tem que ser copiado, que tem que
trabalhar para a gente transformar a nossa casa, nosso país, se não for igual, traçar esse rumo para ser parecido com a China, né, com os Estados Unidos, para a gente crescer. Nós temos muito a crescer. O Brasil é muito rico, só que ainda ele apanha com muito devido às políticas instauradas aí há muito tempo, né, em todas as esferas. Né? Então, essa política hoje é que trava o nosso país. Essa foi uma das coisas que impactou muito. Outra coisa que impactou é que é muito mais fácil a gente importar da China do que eu imaginava. A gente cria um conceito que é difícil, que é impossível, mas hoje é muito mais fácil do que imagina. Outro conceito que eu posso falar, deixa eu ver aqui. Cara, é longe pra caramba, viu? Pra sair daqui, pra ir na China é longe, moça. 24 horas de voo, 14 horas direto tendo um avião sem parar. Aí descansa 4 horas lá em Catar e depois mais 8 horas até chegar na China. Cara, é muito tempo. Mas esses conceitos que eu falei, acho que foram os principais mesmo, né? Primeiro que a China é longe, mas ela está próxima de nós. Nós conseguimos fazer negócio, estando em Rondônia, estando em São Paulo, com a China. Para mandar do Brasil para a China é bem mais complicado, mas eles já estão trabalhando com isso. Eles estão, a infraestrutura deles, igual nós vimos lá, de primeiro mundo, assim, isso impacta mesmo. E é isso, Bruno. E agora é isso que E a questão da... Agora voltando no prático. Uma pergunta bem direta. Se você pudesse amanhã implementar alguma coisa na Rondpar, pegar uma tecnologia que você viu lá e pudesse amanhã, 7 horas da manhã, estar lá dentro da Rondpar, o que seria? Logística. Alibaba, JD, são dois grandes, são os maiores marketplace da China. A JD, ela só tem na China projeto para vir para o Brasil só 2030. Só que ela lá na China e alguns países que ela está atuando, ela está bombando. E a Alibaba, ela está no mundo inteiro, né? Então, assim, como é que os dois cresceram? Logística. Por que Rondônia sofre muito? Logística. Tudo que é para vir para Rondônia é tranquilo. Né? Você pegar a carreta, eu preciso de um frete para vir de São Paulo, qualquer região lá do sul, ou do sudeste, ou do nordeste para vir para Rondônia, tem. Não, eu quero mandar mercadoria daqui para São Paulo. Não tem. Os caminhoneiros, as carretas que vêm para cá, ou volta para lá com soja, ou com carne, ou com madeira. Nós, em Rondônia, está muito travado. Então, a logística é uma das coisas. Se eu conseguisse implementar, já implementava amanhã. Tá? E o marketplace é outra coisa. Depende da logística. É um dependendo do outro. Paulo, a gente está quase caminhando no nosso final, mas tem algumas perguntinhas aqui que eu gostaria ainda de fazer para você. O que é sucesso para você? Sucesso tudo depende de onde você está. Qual a sua idade? Porque para uma criança que está aprendendo a andar, sucesso é ela conseguir andar. Para uma pessoa de 98 anos que já andou e não está conseguindo andar, sucesso é ela conseguir andar. Então o sucesso vai representar muito o momento que ela está. Sucesso não é dinheiro. Porque tem pessoas que têm dinheiro e não têm saúde, não têm família, não têm amigos. E tem pessoas que têm tudo isso e consideram pessoas de sucesso e só não tem o dinheiro e não faz falta. Então, sucesso é ter aquilo que você precisa na hora que você precisa. Não precisa nem mais e nem menos. Se você tivesse que recomeçar do zero hoje, você faria alguma coisa diferente? É alguma coisa que você olha para trás assim e talvez ajustaria? Ou você faria tudo, passaria por todo o processo novamente? Se fosse para começar do zero, seria tudo mais rápido.
a vontade era ter 20 anos com a ideia que nós temos hoje, com a cabeça que tem hoje. Esse é o sonho de todo mundo, né? Ter 60, cabeça de 60 e poder voltar à idade. Mas eu ia valorizar mais as pessoas. Eu acho que eu valorizei muito pouco as pessoas no passado. Interessante. Para a gente finalizar, tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Um conselho e uma foto. Qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer... Um conselho e uma foto. Com a minha esposa. Porque ela que me conhece tudo. Conselho? E a foto. Conselho e a foto. Ou com meus pais. Porque, querendo ou não, se eu sou o que eu sou hoje, eu devo isso aos meus pais. E se eu tô hoje nessas atividades, cooperativa, a viagem, dentro da empresa, quem que é todo o meu suporte é a esposa. Então são essas 3 pessoas, meus pais, meu pai, minha mãe e minha esposa. Poderia falar meus filhos? Poderia, mas vai chegar um momento que ele vai ter a família deles. Aí eles vai estar em outra família, um outro momento. Então hoje mesmo é meus pais e minha esposa. Claro, meus filhos é importante, nunca, mas são essas 3 pessoas que eu foto vão até o final, e né? conselho. Que os filhos cortam o cordão umbilical ali, vão cada um trilhar seu caminho, né? Mas a esposa, a companheira é para sempre. Paulo, eu queria agradecer, eu vou fazer a entrega agora do seu kit aqui, né? O nosso kit personalizado, né? Deu certo da gente bater o nosso papo, né? Depois de algumas semanas aí de desencontros, né? Mas faz parte, é assim mesmo e a gente ajusta, né? A agenda faz parte. Então a gente tem um boné do Solo Mais, Laboratório de Análises Agronômicas. Já vou botar ele aqui para tampar o cabelo. Também da Farol. Obrigado, Brunão. Aqui a gente tem a caixa personalizada com o seu nome aí, Paulo Henrique, empresário, presidente da Credit Suisse Sudoeste, o QR Code que vai para o nosso canal do YouTube para depois acompanhar lá. Maravilhoso. Tem mais ainda? Tem a caneca do Momento Chave Podcast. Esse aqui é para a primeira dama, viu? Esse aqui é um brinde que eu fiz lá para entregar na Rondônia Rural Show. Sobrou alguns, aí você entrega para sua companheira aí. Será entregue. Aqui um copo térmico da Rolinete, patrocinadora também do Momento Chave Podcast. Caneta da Master Copiadora em Momento Chave Podcast. E uma peça em resina aí também, personalizada para você, ó. Paulo Henrique. E também vai com QR Code, né? Os nossos patrocinadores aí, agradecendo mais uma vez, né? A Farol, a Rolinete, a Alvorada, né? Ao Solo Mais, a própria Credit Suisse também, Credit Suisse Sudoeste e a Master Copiadora também. Agradecer ao Márcio, todo o pessoal lá que faz acontecer com esses kits aí sensacionais, que me surpreenderam, né? Já comentei algumas vezes que quando eu cheguei tinha só uma ideia lá e quando eles colocaram a ideia na prática, né? Saiu do papel para a prática, ficou sensacional esses kits aí. Paulo, mas queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, por você ter compartilhado um pouquinho. Sei que a gente só pincelou algumas coisas, né? Talvez daria para fazer até episódios separados sobre essas temáticas aqui, mas acredito que você contribuiu bastante, principalmente essa questão, né, da China. É algo que eu comentei com você para a gente conversar, compartilhar um pouquinho com a nossa audiência. Mas já ficar um convite aí também para você voltar de repente no futuro, né? Para compartilhar mais coisas aí também sobre o empreendedorismo, sobre mais coisas sobre a viagem com a China, né? A questão do cooperativismo. E fica à vontade de você fazer suas considerações finais. Obrigado, Bruno. Obrigado pelos brindes aí, ó. Maravilhosos, gostei. Parabéns pelo Momento Chave Podcast aí. Igual disse, a tendência é crescer cada vez mais. Estamos aí, quem sabe realmente no futuro voltamos aqui para falar mais, compartilhar mais momentos aí. E eu que agradeço aí pelo convite aí, de estarmos aqui, podemos falar um pouco da Rondipar, um pouco da nossa cooperativa, que é aqui de Rolim de Moura. E se você ainda não é cooperado, venha se tornar um cooperado da Credit Suisse. Estamos lá pronto para te atender
e falar um pouquinho mais sobre cooperativismo e as soluções financeiras para o seu dia a dia. Tanto você que é pessoa física, como também CNPJ, você que é empresário. E claro, lá na Rondipar Parafusos, né? Parafusos, ferramentas, estamos lá para te dar o melhor atendimento. Obrigado, Bruno. Valeu, obrigado mais uma vez ao Paulo, né, pela disponibilidade e falando um pouquinho, né, da cooperativa também, é algo que tem todas as soluções, gente, igual o Paulo falou, muitas vezes o pessoal ainda pensa, né, em cooperativa, pensa em número limitado de produtos e serviços, mas tudo hoje que você encontra, né, em um banco tradicional, você encontra dentro de uma cooperativa, né, então já falei isso em alguns episódios passados aqui, que a cooperativa ela faz parte, né, do DNA de Rolim de Moura, né? Rolim de Moura, grandes empresários que se instalaram aqui no passado, chegaram em Rolim de Moura de outros estados, tiveram essa capacidade de fundar a cooperativa e hoje a cooperativa, acredito, faz parte do DNA, né, da nossa cidade, da nossa região aqui também, né? Acredito que o Sudoeste não só presente, né, em Rolim de Moura, como no nosso entorno aqui, em toda a nossa região. Para vocês que acompanharam até agora esse episódio, ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva aí, ative o sininho para não perder nenhum episódio, né? Tivemos episódios lá da Rondônia Rural Show também, se vocês quiserem acompanhar, tem vários episódios aí, já passamos de 30 aí o nosso Momento Chave Podcast, a ideia é a gente expandir cada vez mais, né? Agradecer aos patrocinadores também mais uma vez, a Farol, a Rolinete, a Alvorada, o Solo Mais, a Credit Sudoeste, né, parceira aí desde o momento que fui conversar tanto com o Paulo Henrique quanto a Catiane, já super solícitos e abraçaram essa ideia desse projeto, e a ideia é entregar daqui cada vez mais conteúdo, cada vez mais papo relevante aqui para nossa audiência, né, e agradecer a Master Copiadora também por esses kits. Então, sigam também no Instagram, Momento Chave Podcast. Você encontra o Momento Chave Podcast tanto no Instagram, Spotify e YouTube. Tá? Então, acompanhem lá no nosso Instagram. Fiquem atentos para o nosso próximo episódio.